Em nome da liberdade e da democracia, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Passo a mão da minha secretária para que faça a leitura da ata anterior. Câmara Municipal de Salto do Céu, Mato Grosso, ata número 018/2023, da sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto do Céu, Mato Grosso, realizada no dia 6/11/2023, às 19 horas. Constatou a presença dos vereadores de acordo com o livro de presença. Reuniram-se ordinariamente nas dependências da Câmara Municipal de Salto do Céu, Mato Grosso, cito, a Rua Espírito Santo, número 202, Centro, sob a presidência do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, que ao abrir a sessão assim se pronunciou. Em nome da liberdade e da democracia, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Logo após, o senhor presidente convocou a vereadora Corina Bruno Nunes, primeira secretária da mesa diretora, para que fizesse a leitura dos documentos em pauta. Prosseguindo, passou para um pequeno expediente e foi feita a leitura da ata anterior, ou seja, ata de número 017/2023, 023. A referida ata foi posta em discussão e votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passamos para o grande expediente. Leitura do parecer das Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Malto Teixeira Espíndola e da outras providências. Seguidamente, foi feita a leitura do projeto de decreto legislativo de número 001/2023, que dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Malto Teixeira Espíndola e da outras providências. Prosseguindo, passamos para a ordem do dia. Discussão e votação do parecer das Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Malto Teixeira Espíndola e da outras providências. O parecer foi posto em discussão e votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo de número 001/2023, que dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo relativas ao exercício de 2022, de responsabilidade do senhor prefeito Malto Teixeira Espíndola e da outras providências. O projeto foi posto em discussão e votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Por fim, passamos para as considerações finais. Deixando a palavra livre, fez uso da palavra a vereadora Corina Bruno Nunes, que cumprimentou a todos e aproveitou para homenagear todos os funcionários públicos pela data comemorativa do dia 28 de outubro, deixando sua manifestação de apoio a todos os funcionários públicos que dedicam seus esforços laborais ao atendimento das necessidades da população, desempenhando com dedicação, ética e respeito suas funções públicas. Complementou ainda que ela, como vereadora e servidora pública, sempre estará defendendo todas as condições de melhorias de trabalho dos funcionários. Parabenizou a todos e, em seguida, fez uso da palavra o vereador Vanderlei Martins da Silva, que cumprimentou a todos e parabenizou todos os servidores públicos pela data comemorativa. Continuando, fez uso da palavra o vereador Noé Monteiro de Barros, que cumprimentou a todos e parabenizou todos os funcionários públicos pelos trabalhos. Complementou também que, conforme o programa implementado pelo governo do estado Imuniza Mais MT, o município de Salto do Céu ficou entre os 10 municípios com maiores índices de vacinação e imunização, sendo este fato premiado com o valor de R$60 mil, cujo valor está sendo investido na saúde.
Por fim, parabenizou o prefeito e toda a administração pública pelos ótimos trabalhos, enfatizando o sucesso da aprovação das contas públicas. Por fim, não havendo mais nada a ser tratado, o vereador presidente Vanderlei Francisco de Oliveira encerrou a presente sessão e eu, vereadora Corina Bruno Nunes, primeira secretária da mesa diretora, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada por mim e pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Ata em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como está, os contrários manifestam, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado no pequeno expediente, passaremos para o grande expediente. Passa a mão do primeiro secretário para que faça leitura da emenda de número 001/2023, de autoria do Poder Legislativo, referente ao projeto de lei número 026/2023, de autoria do Poder Executivo. Câmara Municipal de Salto do Céu, Mato Grosso, emenda de número 001/2023 ao projeto de lei do Executivo número 026/2023. Os vereadores de Salto do Céu, Estado de Mato Grosso, que abaixo assinam, no uso de suas atribuições legais, apresentam na forma regimental a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei número 026/2023 do Poder Executivo passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Ficam os poderes executivo e legislativo autorizados nos termos da Constituição Federal e dos artigos 7º e 43 da Lei Federal número 4.320 de 64 a 1. Abrir crédito adicional suplementar até o limite de 10% da despesa orçada, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotação, assim como o excesso de arrecadação ou superávit. 2. Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios não previstos na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nessa lei. 3. Contingenciar cada poder parte das dotações quanto à evolução da receita, comprometer os resultados previstos. Justificativa. A presente emenda visa melhorar, adequar e dar constitucionalidade ao projeto de lei, conforme a orientação da assessoria jurídica desse Poder Legislativo. A iniciativa da proposição é válida, pois somente ser de autoria do Poder Executivo Municipal. Entretanto, o mesmo possui dispositivos inconstitucionais em seu artigo 3º, no que tange aos créditos adicionais especiais, que não podem constar na LOA, conforme determinação da Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal. Vejamos em verbis o artigo 165, parágrafo 8 da Constituição Federal do Brasil. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. Plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 8. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Vejamos também o que diz o artigo 71, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município de Salto do Céu, Mato Grosso. Artigo 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá 3. Os orçamentos anuais.
Parágrafo 6º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para créditos adicionais suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Portanto, é certo que a Lei Orçamentária Anual, a LOA, deve consistir única e exclusivamente na previsão da receita e fixação da despesa, admitindo-se apenas e tão somente autorização para abertura de créditos adicionais e operações de crédito, haja vistas que essas exceções estão taxativamente previstas e descritas no parágrafo 8 do artigo 65 da Constituição Federal de 88. Não havendo margem para a inclusão de quaisquer outras matérias que não as estabelecidas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição Federal 88 e na exceção prevista no parágrafo 8 daquele mesmo dispositivo. Nesta senda, considerando que a abertura de créditos adicionais especiais não estão dispostos no parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição Federal de 1988. Não se insere nas exceções ali descritas e, portanto, a previsão de tais movimentações orçamentárias não pode constar da LOA. Dessa forma, é certo que o presente projeto de lei em análise possui dispositivos inconstitucionais em seu artigo 3º, no que tange aos créditos adicionais especiais, devendo mesmo ser modificado para continuar com a sua tramitação. No mais, podemos verificar que o mesmo artigo 3º do projeto de lei consta um percentual de 30% para abertura de créditos adicionais suplementares. Entretanto, a jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE-MT, é no sentido de que a autorização na Lei Orçamentária Anual dos municípios mato-grossenses para abertura de crédito adicional deve ser reduzida até o limite máximo de 15%, consoante, entre outros, parecer prévio, número 104/2018, TP, da Conta Anual de Governo de Juína, processo número 17.656/2017 e parecer prévio 145 de 2018 das contas anuais de governo de Várzea Grande, processo número 17.668-0/2017. Em recente decisão, o conselheiro relator Luiz Henrique Lima avaliou como excessiva a autorização na lei orgânica, na lei orçamentária, para abertura de créditos adicionais superiores a 15%, recomendando que essa distorção fosse corrigida. Vejamos o trecho do voto do conselheiro. Observo também que foi excessiva a autorização na lei orçamentária para abertura de até 30% de créditos adicionais, o que compromete o planejamento e prejudica o exercício pelo Poder Legislativo de sua função de autorizador de despesas. Cumpre, portanto, fazer recomendação no sentido de reduzir essa distorção. Voto, página 18. Na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para um máximo de 15%. Voto, página 19. Processo número 17.6664/2017. Parecer prévio número 101/2018. Assim, conforme a jurisprudência do TCE-MT e demais tribunais de contas de nosso país, é recomendável a modificação do percentual de 30% para o máximo 15%. Entendemos neste momento viável a aprovação de 10%, uma vez que nada impede que, caso queira e necessite o Poder Executivo, poderá encaminhar no decorrer do ano de 2024
Projeto de lei solicitando autorização deste Poder Legislativo para complementar a lei do percentual ora aprovado na LOA, e bem como para a abertura de créditos adicionais especiais, caso seja necessário. Assim sendo, como base nas fundamentações acima expostas, e uma vez que o respectivo projeto é de grande valia, pois trata-se da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024, e bem como é de suma importância sua aprovação, é que realizamos a presente emenda para adequar o texto deste e assim prosseguir com a sua tramitação normal para deliberação e votação em plenário. Salto do Céu, Mato Grosso, 21 de novembro de 2023. A referida emenda eu ia colocar ela junto com a ordem do dia, mas eu já vou colocar em discussão e já votação. Coloco em discussão a emenda. Se algum vereador queira fazer a palavra em relação à emenda, se não há, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como está, os contrários manifestam por favor. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a ordem do dia. Passo a mão do primeiro secretário, na qual estaremos fazendo a primeira discussão e votação dos pareceres favoráveis das comissões permanentes referente ao projeto de lei número 026/2023, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município de Salto do Céu para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Câmara Municipal de Salto do Céu, Mato Grosso, sala das comissões, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: Projeto de Lei número 026/2023, de autoria do Poder Executivo. Parecer: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Salto do Céu, Mato Grosso, reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal com o objetivo de analisar o projeto de lei de número 026/2023, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Salto do Céu, Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. A comissão, após examinar cuidadosamente o referido projeto de lei, resolve exarar parecer favorável ao mesmo, juntamente com a emenda de número 001/2023, Salto do Céu, Mato Grosso, em 21 de novembro de 2023. Assina presidente, vereador Gilmar Inácio de Souza, do SD, secretário, vereador Noé Monteiro de Barros, do SD, e relator, vereador Vanderlei Martins da Silva, do SD. Coloco em discussão e votação primeiro parecer da comissão permanente referente ao projeto de lei número 026. Então, o vereador queira fazer o uso da palavra em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem por favor. Aprovado por unanimidade. Passa a mão do primeiro secretário para que faça a leitura também da primeira discussão e votação da emenda de número 001/2023, de autoria do Poder Legislativo, referente ao projeto de lei número 026/2023, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Salto do Céu para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Esse é o segundo parecer. Câmara Municipal de Salto do Céu, Mato Grosso, sala das comissões, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Assunto: Projeto de Lei número 026/2023, autoria Poder Executivo. Parecer: a Comissão de Finanças, Orçamento, só um minutinho. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Salto do Céu reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal com o objetivo de analisar o projeto de lei número 026/2023, de autoria do Poder Executivo,
que estima a receita e fixa a despesa do município de Salto do Céu, Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. A comissão, após examinar cuidadosamente o referido projeto de lei, resolve exarar parecer favorável ao mesmo, juntamente com a emenda de número 001/2023. Assinam presidente, vereadora Corina Bruno Nunes, do SD, secretário, vereador Vanderlei Martins da Silva, do SD, relator, vereador Sérgio Batista Soares, do União Brasil. Em discussão, em votação, os contrários se manifestam por favor, o favorável permaneça como está, aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, passo para as considerações finais, deixem aberto se algum vereador queira fazer o uso da palavra. Vereador Noé. Senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, quanto à questão dos 10%, eu quero frisar que é atendendo o parecer, é atendendo recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que faz controle externo e observando o comportamento no país, de vários tribunais de contas de vários estados deste país, estão orientando seus municípios, as câmaras legislativas, a não ultrapassar o limite de 15%. Observe-se que os 10% concedido está bom. Como não queremos inviabilizar a governabilidade, pôr em risco a governabilidade, se precisando de mais 10%, a Câmara está, acredito nos senhores, a Câmara está disposta a colaborar. Essa Câmara, essa Casa nunca negou essas solicitações, né, as solicitações do Executivo. Tudo isso dentro, né, de uma relação, não uma relação promíscua, mas uma relação inteiramente constitucional. São essas minhas considerações. Muito obrigado. Pago, vereador. Se não há nenhum vereador para fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Todos tenham boa noite.